Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Ceres de Lisboa, sou professor de Direito Internacional da PUC de São Paulo e hoje vou falar um pouco a respeito da homologação de sentença estrangeira. É muito bom estar com vocês, espero que vocês aproveitem essa ocasião. Bom, para trabalharmos com a ideia de homologação de sentença estrangeira, nós temos que ter uma ideia mais ampla a esse respeito. Eu abordei em um outro vídeo a chamada cooperação jurídica internacional. É um tema bastante importante, bastante significativo, onde eu procurei demonstrar a ideia de cooperação jurídica internacional fundada no princípio da solidariedade internacional entre os Estados, que é algo que vem do solidarismo internacional. Isso existe desde das origens que levaram à gênese da primeira sociedade internacional do século XX, que é a Liga das Nações, e que foi preservado pela Organização das Nações Unidas, né? Então, há várias formas de cooperação jurídica internacional. Há fundamentalmente as chamadas cooperações administrativas de cada Estado, são as chamadas cooperações extrajudiciais, e há também as cooperações judiciais. E quando se fala em cooperação, nós podemos dividir a ideia de cooperação em cooperação ativa e cooperação passiva. A cooperação ativa é a cooperação solicitada. Então, o Brasil solicitando, por exemplo, a cooperação da Rússia para determinado ato extrajudicial ou determinado ato judicial. Já na cooperação jurídica internacional passiva, é o Brasil que recebe o pedido para dar cumprimento a ele, né? É bastante interessante porque entre as temáticas principais da cooperação jurídica internacional se encontra a temática da homologação de sentença estrangeira. A homologação de sentença estrangeira, ela tem esse primado. Mas, ao contrário das demais situações de cooperação jurídica internacional, por força do que dispõe o artigo do Código de Processo Civil que trata a respeito do tema, artigo 26, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, não há obrigatoriedade de existência nem de um tratado internacional, de um acordo bilateral, nem mesmo de reciprocidade entre as vias diplomáticas dos dois Estados para fins de homologação de sentença estrangeira. Isso quer dizer que a homologação de sentença estrangeira poderá ser apresentada diretamente por qualquer interessado ou mesmo encaminhada pelo Estado juiz de origem ao Estado brasileiro, que não aferirá se há um tratado de reciprocidade ou se há alguma reciprocidade por vias diplomáticas. Pura e simplesmente ele analisará se a sentença estrangeira deverá ser homologada ou não. Bom, o que a gente precisa entender quanto à homologação de sentença estrangeira? Em primeiro lugar, por que existe esse instituto? Esse instituto ele existe por uma razão bastante óbvia, que é a razão da soberania de cada Estado. Eu não tenho como ter efetividade de uma decisão brasileira em um outro Estado, sem que esse outro Estado valide isso. Da mesma forma, eu não tenho condições de ter a validade de uma decisão, por exemplo, dos Estados Unidos no Brasil, a não ser que o Brasil valide isso. Muito embora hoje em dia se fale em erosão das soberanias, em fragmentação dos Estados, se fale em uma série de expressões que levam os estudiosos do direito, da ciência política, da sociologia, da história, a discutir as transformações socioeconômicas e culturais das sociedades contemporâneas, uma coisa é certa, a ideia de soberania ainda tem alguma força. Se não tem a mesma força que tinha no passado, indiscutivelmente continua tendo alguma força, relativizada, mas tem. E a homologação de sentença estrangeira, ela existe justamente para que uma decisão estrangeira não ofenda o ordenamento jurídico daquele Estado que dará efetividade a ela. Imagine vocês a situação estranha
de se validar um ato que vem de um outro Estado, que aqui para o Estado brasileiro eventualmente poderia ser considerado um ilícito civil, um ilícito penal, um ilícito administrativo. Então, isso é imponderável. E não existe um direito universal com regras idênticas em todas as situações, em todos os ordenamentos, como nós bem sabemos. Então, por conta disso, é necessário sim a avaliação da decisão estrangeira para validá-la ou não em território brasileiro. Pois bem, a quem compete essa ideia de validação? O artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal, fala que a homologação de sentença estrangeira ela é de competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, a Constituição de 88 ela acabou proporcionando uma modificação em relação à ideia anterior do nosso sistema. O nosso sistema anteriormente dava essa atribuição ao Supremo Tribunal Federal. O STJ ele tem a competência, então, para analisar pedidos de homologação de sentença estrangeira. Sejam esses pedidos apresentados por algum interessado, sejam esses pedidos remetidos pelo próprio juiz do estado de origem. A homologação de sentença estrangeira, então, é um procedimento que culminará com a validação dessa sentença estrangeira ou não. Esse procedimento ele tem um rito próprio. Esse rito próprio ele é fixado pelo regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. É o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça que trata como se receberá, como se processará e como se julgará a homologação de sentença estrangeira. Lembre-se, não é necessário, não é pressuposto que o Estado juiz de onde veio a sentença estrangeira a ser homologada tenha um acordo ou integre um tratado de cooperação jurídica internacional com o Brasil. Na homologação de sentença estrangeira, caberá ao Superior Tribunal de Justiça proceder a um juízo. Por isso, nós temos que discutir se haveria ou não a ideia de um processo judicial no sentido pleno dessa ideia de processo judicial. Há autores que falam que a homologação de sentença estrangeira não passa de um procedimento de jurisdição voluntária. É o caso de Amílcar de Castro, que é um grande internacionalista brasileiro, já falecido, que sustenta essa tese. A ideia da jurisdição voluntária é uma ideia bastante sedutora, porque como a homologação de sentença estrangeira não tem que ser provocada diretamente pelo interessado, pode decorrer da própria remessa da decisão pelo Estado juiz de origem, então haveria aí a possibilidade de se ter um procedimento sem um contraditório. Aliás, nós veremos daqui a pouquinho, há casos de homologação de sentença estrangeira que são analisados pelo STJ, onde não houve contraditório, porque ninguém procurou se opor ao pedido de homologação. Isso é perfeitamente possível. Tá? A sentença estrangeira, então, ela precisa desse crivo do Estado juiz brasileiro através do STJ para que tenha efetividade em território nacional. Isso é bastante importante porque isso tem a ver com o ordenamento jurídico brasileiro, com a ordem pública e as normas de interesse social do direito brasileiro e com a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais que o Brasil prevê, que o Brasil adota. Bom, o STJ, quando analisa uma sentença estrangeira, ele a faz de que maneira?
Primeiramente, o pedido de homologação de sentença estrangeira, ele é encaminhado nos termos do regimento, artigo 216-K do regimento interno do STJ, ao presidente do tribunal. Então incumbirá ao presidente do STJ tratar de decisão estrangeira, homologando essa decisão ou não. Esse artigo 216, ele diz que serão homologados os provimentos não judiciais que, pela lei brasileira, tiverem natureza de sentença. Então, não apenas aquelas sentenças formalmente emitidas pelo Estado juiz de origem, como também decisões administrativas do Estado de origem que, para a nossa legislação brasileira, teriam a natureza jurídica de uma sentença. A atribuição, volto a repetir, é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, artigo 216, que trata deste tema. Além disso, o presidente do STJ poderá homologar parcialmente as decisões estrangeiras, afastando aspectos delas que sejam ofensivos à ordem pública brasileira ou que, na visão dele, constituam fraude à lei, que são aquelas exceções da aplicação das normas de direito estrangeiro no direito de um Estado. Então eu posso ter aqui também a homologação parcial e não total da sentença estrangeira. Enquanto não houver a homologação, essa sentença não terá eficácia nenhuma no território brasileiro. Bom, por que estou insistindo nessa questão da eficácia? Por causa do chamado conflito de leis no espaço e por causa da chamada ultraterritorialidade jurisdicional. Eu não posso dizer que uma norma proferida, uma sentença proferida por um juiz de outro estado pode ter eficácia imediata no Brasil. Até mesmo porque há casos no direito internacional que têm sua origem em processos de competência internacional concorrente. O juiz brasileiro analisa o mesmo caso que está sendo analisado, por exemplo, pelo juiz holandês. E aí nós temos uma situação bastante incongruente, eu posso ter decisões conflitantes. Aí eu tenho problemas envolvendo o chamado conflito positivo de jurisdição, ou os dois juízes se declararam competentes internacionalmente para tratar daquele assunto, por exemplo, um assunto relativo a contratos, e as decisões acabam sendo conflitantes. E eu tenho que resolver esses conflitos positivos de jurisdição. Mas a necessidade está no fato de que a sentença proferida pelo juiz brasileiro não terá validade imediata perante o Estado holandês. E a sentença proferida pelo juiz holandês não terá validade imediata perante o Estado brasileiro. Então é importantíssimo entendermos que a homologação de sentença estrangeira, embora não seja algo exigido em todos os estados que integram a sociedade internacional, tem uma importância significativa no que diz respeito à observância do ordenamento jurídico de cada estado. Diante disso, o STJ ele tem essa incumbência constitucional através do seu presidente. Mas é meio estranho, né? O presidente do STJ, ele concentra todo esse poder de homologar uma sentença estrangeira. Como se trata de um procedimento de jurisdição voluntária, acho bastante interessante essa ideia da natureza do procedimento, adotada pela Amílcar de Castro, que aqui me referi. É bastante interessante também a ideia que eu vou passar agora. A homologação de sentença estrangeira nada mais é do que um juízo de delibação. O que significa isso?
um juízo de delibação? A expressão ela vem do direito italiano, ela já é consagrada entre nós, não se atua com análise do mérito, né, mas sim com a análise dos requisitos que são considerados essenciais para que a sentença estrangeira possa ser validada. Então, esse juízo de delibação, ele não se confunde com a ideia de uma espécie de recurso ou de revisão. Então, não é o caso seguinte: o juiz da Bélgica decidiu uma coisa, os autos, então há um pedido de homologação de sentença estrangeira feita perante o STJ brasileiro, e o STJ brasileiro vai reanalisar todo o processo, analisar as provas, analisar o conteúdo da decisão, da sentença proferida pelo juiz belga. Não é nada disso. Não é nada disso. O que o STJ analisará será aquilo que ele chama de juízo de delibação, isto é, os requisitos que são necessários para a validação dessa sentença estrangeira. Bom, eu mencionei que o presidente é quem tem a competência para analisar esse tipo de pedido. Mas o artigo 216-K do Regimento Interno do STJ estabelece uma mudança de competência interna. Diz o seguinte: contestado o pedido, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo. Então, vamos estabelecer como funciona o rito processual. Primeiramente, a pessoa entra com o pedido de homologação de sentença estrangeira. Quais são os requisitos desse pedido? Artigo 216-C. A homologação da decisão estrangeira será proposta pela parte requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual. Que são os requisitos da petição inicial que estão no Código de Processo Civil, bem como os previstos no artigo 216-D. O que é que diz o artigo 216-D? Além dos requisitos da petição inicial, quais são os requisitos da petição inicial? Em grosso modo, a quem se dirige o pedido, no caso ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, por força do 216-A do Regimento Interno, quem está requerendo com seus dados pessoais, né, obviamente, inclusive domicílio para fins de localização, qual a causa de pedir da homologação da sentença estrangeira e o pedido, que é a homologação para que ela surta efeitos em território brasileiro. Além desses requisitos, nós temos os requisitos do 216-D, que são os seguintes. Primeiro, a decisão estrangeira deverá ter sido proferida pela autoridade competente do estado de origem. Então, é necessário, na petição inicial, que se demonstre essa competência. Segundo, a decisão estrangeira deverá conter elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada a revelia. Esses elementos não são iguais em todos os países, já adianto a vocês. Há alguns países onde a citação de um processo não precisa ser pessoal. Ela pode ser feita simplesmente pela colocação da correspondência no endereço do destinatário, pura e simplesmente. Então, as regras de citação variam de país para país. No nosso Código de Processo Civil, se exige a citação pessoal. Até mesmo porque, para nós aqui no Brasil, por força do processo italiano,
É a citação que torna válida a relação jurídica processual. O inciso segundo fala que, se não tiver ocorrido a citação, deve haver a prova de que ocorreu legalmente a revelia. Isso se faz através também da juntada do documento do processo do estado de origem. O terceiro elemento que a decisão estrangeira deverá conter é o trânsito em julgado da sentença. Esse terceiro elemento, ele é dispensável em se tratando de decisões de natureza interlocutória. Vamos supor que a homologação que está sendo pedida é a homologação de uma tutela de urgência ou de uma decisão liminar por conta, por exemplo, da fixação de alimentos provisórios. O juiz francês, então, acaba determinando a fixação de alimentos provisórios e há o requerimento de homologação da decisão estrangeira. Neste caso, eu não tenho que falar em trânsito em julgado de sentença, correto? Eu posso discutir, no máximo, para fins de impugnação por conta do regimento, se isso se aplicaria quanto à ideia de preclusão para recurso de decisão interlocutória. O 216D apenas fala sobre a necessidade de juntada do trânsito em julgado. Ok? Pois bem, então, além dos requisitos normais da petição inicial, o pedido de homologação de sentença estrangeira deve conter esses elementos: a prova de que ela foi proferida por autoridade competente, a prova de que as partes foram regularmente citadas ou que ocorreu legalmente a revelia, e a prova do trânsito em julgado da sentença. A instrução da petição inicial, ela é um pouco mais complexa que a instrução de uma petição inicial comum, em um processo judicial comum. Ela deve ser instruída com o original ou cópia autenticada da decisão a ser homologada e de outros documentos indispensáveis, como esses que eu acabei de falar para vocês, que estão previstos no 216D, a citação ou então a certidão de ocorrência legal da revelia. E mais ainda, esses documentos eles devem ser devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente, quando isso for o caso. Então, há casos que não há necessidade do chancelamento pela autoridade consular brasileira. Dependerá de qual estado que proferiu a decisão, por conta das relações diplomáticas brasileiras. Mas há casos em que essa chancela se tornará necessária. Então, isso tem que ser visto pelo advogado que requererá a homologação de sentença estrangeira para fins de protocolo da petição inicial. Percebam vocês que a petição inicial tem vários requisitos a serem cumpridos, além dos requisitos comuns que estão no Código de Processo Civil. Bom, se a petição inicial não preencher alguns desses requisitos, o presidente do STJ assinalará um prazo razoável para a emenda da inicial. Ao contrário do que estabelece o nosso Código de Processo Civil, que fala em emenda da inicial em 10 dias, o regimento interno do STJ, corretamente, porque há situações muito mais complexas quando se trabalha com a obtenção de documentos em outros países, acaba concedendo um prazo de emenda que fica ao arbítrio judicial da presidência do STJ. É de bom alvitre, então, se conceder no mínimo os 10 dias que o CPC fala, mas nada impede que seja concedido um prazo maior de acordo com as circunstâncias do caso. Claro, o presidente do STJ deverá fundamentar isso na sua decisão, aonde se determinará a emenda da inicial, né? Então, essa emenda da inicial, ela não obedece ao prazo do Código de Processo Civil, mas sim àquele prazo que for razoavelmente fixado pela presidência. Uma vez intimada a pessoa a cumprir essa diligência,
mas se ela não assim o fizer, o caso será arquivado. E será arquivado de plano pelo presidente, não precisará ir para um órgão colegiado. Por isso, volto a insistir, o presidente é que tem essa concentração de poderes no STJ. Bom, o presidente poderá não homologar a decisão estrangeira de plano, sem submetê-la a um órgão colegiado, se essa decisão ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública. É o que diz o artigo 216-E do Regimento Interno. Então, se houver ofensa a um desses valores, soberania nacional, dignidade da pessoa humana e ordem pública, o presidente do STJ, de plano, poderá indeferir o pedido. É bastante curiosa essa questão do 216-F, porque ela tem a ver com a própria ideia dos limites da cooperação jurídica internacional. Como cada Estado teve o seu desenvolvimento socioeconômico e cultural diferente por vários aspectos e por várias razões históricas, não há como se obrigar um Estado a aceitar uma decisão estrangeira que venha a ofender determinados valores que são dele próprio Estado. O STJ entende, no seu regimento interno, que soberania nacional, ordem pública e proteção da dignidade da pessoa humana são valores, portanto, inegociáveis, são valores que não podem ser relativizados por um pedido de homologação de sentença estrangeira. Bom, se não houver o indeferimento da petição inicial, e se a petição inicial estiver em ordem com os documentos que nós comentamos há pouco, o presidente do tribunal determinará a citação da parte interessada. A parte interessada será citada no prazo de 15 dias para, se achar conveniente, contestar o pedido. Aí nós temos a seguinte situação. Primeira situação. A parte citada, ela é localizada, mas ela se torna revel. Simplesmente não responde. O que diz o regimento interno? Decretada a revelia da parte interessada que foi citada, ou ainda nos casos em que a parte interessada é incapaz, será nomeado curador especial. É o curador alide, né? E esse curador alide será pessoalmente notificado para apresentar a contestação. Então, nos casos em que é necessário se ouvir uma outra parte interessada para homologação de sentença estrangeira, eu posso ter a seguinte situação. A citação pessoal dela que deve ser realizada. Ela, uma vez citada, não respondendo, é decretada a revelia e é nomeado curador especial. Ou ainda, ela sendo citada, verificando-se que ela é incapaz, também será nomeado curador especial. E esse curador especial será citado para apresentar a contestação. A defesa na contestação, ela apenas pode se limitar sobre a inteligência da decisão estrangeira e sobre a observância dos requisitos da petição inicial, que eu mencionei há pouco. Por isso que eu enfatizei tanto esses requisitos. Os artigos 216-C e 216-D do regimento interno. Mas há ainda uma outra questão que pode ser invocada na contestação, que aquela decisão estrangeira estaria ofendendo a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública.
Então percebam vocês que a contestação ela é limitada. A contestação ela não pode trabalhar com o meritum causa, isto é, com o mérito da decisão estrangeira, a não ser que ocorra a ofensa à soberania nacional, a violação à proteção da dignidade da pessoa humana ou a ofensa à ordem pública brasileira. Mas não havendo esses três elementos e estando presentes os requisitos da inicial que eu mencionei já para vocês no nosso encontro de hoje, não há o que se argumentar em contestação. Apresentada a contestação com elementos que não sejam vazios, como uma negativa geral, que muitas vezes um curador alídio poderia oferecer, ou apresentada a contestação que diverge do pedido totalmente, né? Porque há casos em que a contestação pode divergir parcialmente, isso levará a uma eventual homologação parcial da sentença estrangeira, e há outros casos em que a contestação não será uma contestação, mas será uma resposta de pura e simples concordância, que é uma hipótese extremamente rara, claro. Contestado o pedido, serão admitidas réplica e tréplica. Vejam que curioso. Isso não é do processo civil ordinário. No processo civil ordinário nós podemos ter a réplica, mas nós não temos a tréplica. No regimento interno do STJ se admite tanto a réplica, a contestação, quanto a tréplica, no caso, a réplica. A réplica e a tréplica serão elaboradas e apresentadas no prazo de 5 dias, a partir da data da intimação do interessado. Então, é possível a realização de réplica e de tréplica para processo de homologação de sentença estrangeira. Como se pode logo perceber, para que eu tenha a réplica, eu tenho que ter a manutenção do litígio, a manutenção do conflito quanto à admissibilidade ou não da homologação de sentença estrangeira. Se a contestação pura e simplesmente for por negativa geral, ou pura e simplesmente houver a concordância, então não for uma contestação, não haverá muito o que se falar em réplica e tréplica. Claro que aí o presidente do tribunal não determinará isso, né? O que é curioso é o seguinte: se eu tiver a contestação do pedido, o processo deixará de ser de competência do presidente do tribunal. O artigo 216, K do regimento, estabelece que, a partir de então, havendo a contestação, o processo será distribuído para a Corte Especial. O que é a Corte Especial? A Corte Especial é um órgão do Superior Tribunal de Justiça que é composto pelos 15 ministros mais antigos do STJ. O STJ ele é composto na sua totalidade por 33 ministros. A Corte Especial ela é, portanto, um órgão reduzido, que não se confunde com turmas ou sessões dos tribunais, do tribunal, perdoe-me. Ela tem uma competência específica que é indicada pelo regimento interno do STJ. A Corte Especial é que passará a analisar o pedido de homologação de sentença estrangeira quando houver uma contestação a esse pedido. E contestação, que eu volto a repetir, que tem que dizer respeito unicamente àquela defesa estrita que nós já apontamos. Os requisitos da petição inicial, os documentos apresentados sobre a decisão estrangeira e a eventual ofensa à soberania nacional, à ordem pública e à dignidade da pessoa humana. A defesa é limitada. Então, se eu tiver defesa limitada nesse sentido, eu teria uma contestação real, efetiva. E a partir de então, o presidente remeterá os autos à distribuição na Corte Especial. Na Corte Especial será sorteado o relator desses autos. E esse relator é que será o responsável pelos demais atos relativos do procedimento e também pela instrução do processo, caso seja isso necessário, a complementação de dados que ainda não se encontram juntados, né? O artigo 216 fala que o relator ele poderá decidir monocraticamente,
nas hipóteses em que a Corte Especial já tiver consolidado o entendimento a respeito de algum tema. Então, nesses casos, o relator não precisará submeter o processo de homologação de sentença estrangeira à mesa, para que todos os membros da Corte Especial apreciem o caso. Por uma questão até mesmo de racionalidade do serviço, o relator terá então esse poder de decidir, apontando qual é o precedente da Corte Especial que levou à consolidação desse entendimento. Não estou aqui falando em súmula. Não se trata de uma matéria sumulada necessariamente pelo STJ. Basta que seja uma jurisprudência consolidada, é que diz o artigo 216 do Regimento Interno. Nos pedidos de homologação de sentença estrangeira, o Ministério Público ele terá a vista dos autos, sempre observando-se aquela regra, que ele terá a vista dos autos depois das partes. E ele terá também o prazo de 15 dias para impugnar o pedido. Então, o Ministério Público ele pode impugnar o pedido, por quê? Porque ele, como fiscal da lei, ele tem a função democrática que está prevista no artigo 127 da nossa Constituição Federal. Ele deve defender a ordem social e os interesses individuais indisponíveis. O Ministério Público é função essencial à justiça. E, portanto, como nós estamos trabalhando com a possibilidade de homologação de uma sentença estrangeira, e há a possibilidade de que essa sentença estrangeira não seja homologada se ela ofender a soberania nacional, se ofender a proteção da dignidade humana ou se ofender alguma norma de ordem pública, o Ministério Público ele tem que realmente atuar nesses pedidos de homologação de sentença estrangeira a partir do momento em que ocorra a distribuição para o relator do caso, na Corte Especial. Bom, toda decisão proferida pelo relator ou pelo presidente, ela se sujeita ao recurso de agravo. É o que diz o artigo 216. Inclusive, portanto, as decisões de arquivamento. Tá? O artigo 216-M estabelece das decisões do presidente ou do relator caberá agravo. E caso a sentença estrangeira seja homologada, seja por decisão do presidente, quando não houver impugnação ao pedido, seja por decisão do relator, quando o caso já for de jurisprudência consolidada, ou quando houver decisão da Corte Especial, quando o relator submete o processo à mesa para apreciação pelos 15 integrantes da Corte Especial, a decisão estrangeira, uma vez homologada, ela será executada por carta de sentença. E essa carta de sentença será executada no juízo federal competente. Então, a decisão estrangeira homologada, ela irá para a Justiça Federal e para a Justiça Federal competente. É o que fala o artigo 216 do Regimento Interno. Bem, o Regimento Interno ele é aplicável, obviamente, à homologação de sentenças estrangeiras, né? Mas nós temos ainda no nosso Código de Processo Civil, nós temos que lembrar normas referentes à competência internacional e que acabam sendo observadas também pelo STJ na análise do pedido de homologação de sentença estrangeira. Imaginem vocês a hipótese em que há o pedido de homologação de sentença estrangeira de algum caso em que a jurisdição internacional deveria ser exclusivamente do juiz brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no que fala o Código de Processo Civil, no artigo 23. O artigo 23 do Código de Processo Civil fala o seguinte:
compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. O que significa dizer? Apenas o Estado juiz Brasil poderá julgar esse tipo de situação. O que dizem os incisos? Não vou me detalhar nos incisos, porque aí seria a matéria de competência internacional e não a matéria de homologação de sentença estrangeira. Mas o que dizem os incisos do artigo 23? Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Inciso 1º. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Portanto, todas as ações possessórias e petitórias, que são as ações referentes a domínio e a propriedade e a direitos reais, elas somente podem ser apreciadas pelo juiz brasileiro. Então imaginem vocês a situação de uma situação meio absurda de um juiz espanhol decidir sobre uma questão possessória ou dominial de um imóvel situado no Brasil. Eu não posso ter a homologação dessa sentença estrangeira, porque isso viola uma norma de ordem pública. O artigo 23 do Código de Processo Civil, ele estabelece uma norma de ordem pública. É uma norma que não pode ser afastada nem mesmo pela vontade das partes. Então, não há como se homologar uma sentença estrangeira que diz respeito à ação possessória ou a uma ação petitória de imóvel localizado no Brasil, porque isso é competência exclusiva do juiz brasileiro. Isso, então, constitui uma ofensa à ordem pública brasileira. Segundo caso do artigo 23, inciso 2º. Em matéria de sucessão hereditária, cabe exclusivamente à autoridade judiciária brasileira proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. É bastante comum o problema do decujus que vem a falecer, então abre-se a sucessão por conta desse motivo, e a sucessão é aberta em um país porque ali há bens, e é aberta também em outro país porque ali há bens. Vamos supor que um alemão veio a falecer e deixou a mulher brasileira, um filho alemão e uma filha brasileira. Deixou imóveis na Alemanha, na Itália e no Brasil. Aonde se dará o inventário desses bens? O que fala o artigo 23 da nossa lei, do Código de Processo Civil? Que eu não posso homologar sentença estrangeira, na verdade é isso, de juiz alemão, no nosso exemplo, ou de juiz italiano, no nosso exemplo, que diga respeito à partilha de bens situados no Brasil. Então, se o alemão deixou uma casa aqui no Brasil, eu não posso fazer com que a sentença estrangeira proferida pelo juiz da Alemanha afete a partilha desta casa no Brasil, porque compete exclusivamente à autoridade judiciária brasileira tratar desse tema. Percebam como aí nós temos uma complexidade, porque a competência internacional, ela quebra aquela ideia de direito interno de que a massa hereditária ela é atraída para o chamado juízo universal da massa hereditária. Dependerá da situação, porque no caso aqui do artigo 23 do Código de Processo Civil, nós temos uma norma extremamente limitativa. Se o imóvel está situado no Brasil, não dá para a gente discutir sucessão hereditária pelo juiz de um outro país, porque o juiz de outro país não terá competência internacional para isso, de acordo com a nossa lei. É mais um dispositivo, portanto, que, uma vez violado, constitui violação à ordem pública. E havendo uma sentença estrangeira que se requeira homologação que trabalhe com a partilha de um bem imóvel situado no Brasil por conta de inventário realizado no exterior,
o STJ não poderá homologá-la, por causa da regra de ordem pública de competência internacional do juiz brasileiro, que é exclusivo. O inciso 3º do artigo 23 também diz que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, apreciar os casos em divórcio, separação judicial. A separação judicial ainda existe, a matéria já está consolidada pelo STJ, porque ninguém é obrigado a se divorciar diretamente, né? Ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Percebam vocês, é uma outra situação de competência internacional absoluta, exclusiva do juiz brasileiro. Se eu tenho uma discussão envolvendo partilha de bens por extinção da família constituída por casamento ou por união estável, a questão da partilha não poderá ser objeto de decisão do juiz estrangeiro. Mais uma vez estamos por uma razão de ordem pública, porque o imóvel está localizado no território brasileiro, deixando bastante claro na nossa lei processual civil que a competência é absoluta do juiz brasileiro, não se admitindo qualquer tipo de prorrogação. Logo, o STJ não poderá homologar sentença estrangeira que viole também esse inciso do artigo 23 do Código de Processo Civil. Bem, essas normas de competência absoluta, como vocês podem ver, também são limitativas da homologação da sentença estrangeira. E, por conta disso, a sentença não poderá ser validada, seja pelo presidente do STJ, ou se ele não se ateve a esse fato, pelo relator, se houve a contestação do pedido, ou ainda se a matéria não era consolidada pela Corte Especial, pela Corte Especial, conforme nós já conversamos. Então, a homologação da sentença estrangeira é um tema muito importante, como vocês podem perceber. E para terminar o nosso encontro de hoje, eu gostaria apenas de falar alguma coisinha bem rápida sobre uma outra questão que passou a ser de competência do STJ também, com a Carta de 88, que é a concessão do exequatur a cartas rogatórias. Primeiramente, o que é o exequatur? O exequatur é a autorização para o cumprimento de uma ordem que vem de uma outra autoridade, né? O exequatur, então, é um documento autorizador de cumprimento de cartas rogatórias para nós brasileiros, neste caso específico que eu estou falando para vocês, né? A ideia é que também tenha um procedimento para a concessão do autorize-se, do cumpra-se a carta rogatória. E esse procedimento, novamente, ele é iniciado na presidência do STJ. É o que diz o artigo 216-O do regimento interno. É atribuição do presidente conceder exequatur a cartas rogatórias. Ressalvado o disposto no artigo 216-T do regimento interno. Percebam como é importante, então, estudar o regimento interno do STJ para discutirmos homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur a cartas rogatórias, né? O que é que diz o artigo 216-T? Quando houver impugnação ao pedido de concessão de exequatur a cartas rogatórias de ato decisório, o juiz poderá determinar, o presidente, perdoe-me, poderá determinar a distribuição dos autos do processo para julgamento pela Corte Especial. Então a ideia é a mesma da homologação de sentença estrangeira. Quando eu tenho uma contestação ao pedido, eu posso afastar a presidência do STJ, aliás, ela é afastada da análise do caso e os autos são encaminhados à Corte Especial e é designado um relator, que então comandará aquele processo e submeterá à mesa para a Corte Especial.
quais são os pedidos de competência de cooperação jurídica internacional possíveis? Em princípio, todos aqueles decorrentes de tratado internacional, de acordos bilaterais ou ainda de negociações por vias diplomáticas, quando não houver tratado, né? Mas o que é que diz o regimento interno a respeito? Os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo deliberatório do Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados de carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por auxílio direto. Vejam, o STJ tem a competência delimitada pelo artigo 105 da Constituição. Mas há uma série de pedidos que podem chegar ao STJ que podem até chegar com o nome de carta rogatória e que não são cartas rogatórias. Na verdade, são pedidos de providências que não se inserem no âmbito da competência do STJ. Neste caso, o artigo 216, parágrafo 2º do regimento, é o 216-O, parágrafo 2º, determina que esses pedidos sejam encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça. Caso eles tenham primeiramente passado ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça tem entendido que seriam casos de apreciação do STJ. Para que o Ministério da Justiça tome as providências necessárias ao cumprimento desse pedido por auxílio direto. Da mesma forma como sucede com a homologação da sentença estrangeira, não é possível a concessão de exequatur à carta rogatória que ofender a soberania nacional, a proteção da dignidade da pessoa humana e ainda a ordem pública brasileira. Tá? Essas foram as principais observações que eu tinha para trazer para vocês sobre a homologação de sentença estrangeira e sobre carta rogatória. Dois institutos que são definidos após uma análise procedimental do STJ por conta do que dispõe o regimento interno, mas que tem relação com outras normas do ordenamento brasileiro, como, por exemplo, aquela a qual me referi do Código de Processo Civil, o artigo 23, que estabelece a competência exclusiva, que é uma norma de ordem pública e que então não pode ser afastada pelo STJ. Enfim, eu agradeço muito a sua paciência, o prestígio de você ter assistido a esse vídeo, né, e estou aberto para qualquer consideração, para eventuais perguntas. O meu e-mail PUC é rslisboa@pucsp.br. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês.